Eu saúdo essa linda igreja que já faz parte da minha vida, da minha história, com a doce e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um presente estar aqui hoje, porque eu amo essa igreja. Eu e Gilson está comigo também. Nós amamos essa igreja, nos sentimos em casa aqui. E quando o pastor Davi me convidou, eu não tive nem dúvidas. Eu estou num mês assim, meio frenético. Minha filha casa agora dia 12, e estou naquela coração de mãe de noiva. E tinha decidido de não aceitar, não aceitei nenhum compromisso nesse período, para não ter muitas coisas e não dar conta. Mas esse convite é irresistível. Esse convite é irresistível, porque é muito bom vir até aqui, é muito bom estar aqui, porque antes de eu subir aqui ao púlpito, eu já recebi muito sentada ali. O Espírito Santo de Deus já falou ao meu coração. O meu coração, a minha alma, já foi cheia da presença de Deus. E eu fico ali sentada pensando, para que falar aqui? O que eu vou acrescentar mais? Porque já fomos tão ministrados, mas Deus sempre nos surpreende. E hoje o nosso tema é trazendo esperança em tempos difíceis. Trazendo esperança em tempos difíceis. Vivemos um momento, um mundo pós-pandemia, onde a esperança de muitos se esvaiu. Mas hoje nós vamos falar da verdadeira esperança, que aponta para Ele. Ele é a nossa esperança. Vamos ler o texto? Eu trouxe aqui digitado já, né? Facilitar o processo. Lamentações de Jeremias 3, do 20 ao 22. Eu acrescentei um pouquinho aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E, para completar, vou ler um outro texto. O bom da gente não ser teóloga, que a gente pode fazer uma salada. A gente pega um texto que Deus falou ao coração, a gente vai lá no outro texto para fazer um link, e o Espírito Santo faz a obra. Então, vamos lá. Hebreus 6, 18 e 19. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mal da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Amém? Senhor, fala através de nós. Tenha misericórdia da tua filha, que o teu Santo Espírito seja aquele que vai ministrar ao coração dos meus irmãos, a começar pelo meu, Pai. Que nós possamos sair daqui com a nossa esperança renovada, porque vem de Ti. Eu te agradeço por este momento e louvo o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, muito. Eu sou uma pessoa que sempre acha que o lado positivo das coisas devem prevalecer acima daquilo que não está legal. E falar de esperança para mim é falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. A gente lê aqui o texto de Lamentações, e se você for ver o contexto do profeta, era um contexto de desolação. Jerusalém havia sido invadida por Nabucodonosor. A cidade estava queimada, os valentes, alguns mortos, outros levados cativos. Tudo aquilo que eles tinham de
de sustento, de base, havia sido destruído. E Jeremias, diante daquela visão, que não deve ter sido uma visão boa de se ter, não deve ter sido uma visão fácil, Jeremias, ele começa a lamentar tudo aquilo que ele está vendo, a chorar sobre a cidade. Não é à toa que ele é chamado profeta chorão, porque o que ele via era tristeza, era dor. Ele não via algo com o qual ele pudesse se alegrar naquele momento. E durante todo o capítulo 3, ele vai falando, ele vai colocando ali, ele vai derramando a sua alma ali diante do Senhor. Mas, de repente, ele tem um insight divino, um despertamento. E ele fala para si mesmo: eu preciso trazer à memória, neste momento, aquilo que me dá esperança. Eu não tenho que ficar olhando isso que eu estou vendo, mas eu tenho que trazer aquilo que me dê esperança. E nós, seres humanos, temos essa tendência. Quando nós estamos no meio de sofrimento, é muito difícil a gente olhar algo bom. É muito difícil para nós, humanos, frágeis, falhos, vulneráveis, encontrar em meio ao caos algo que traga esperança. E é interessante que Jeremias não fala para si mesmo: vou trazer à memória aquilo que me dá um conforto. Vou trazer à memória aquilo que me dá um consolo, pois ele precisava ser consolado. Vou trazer à memória aquilo que me incentiva a continuar. Vou trazer à memória aquilo que possa me alegrar. Ele é muito específico. Ele fala: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Indo lá para o nosso texto de Hebreus, nós vamos entender, de acordo com o escritor sagrado, que a esperança é a âncora da alma. Eu acho isso tão lindo. Tão lindo, a esperança é a âncora da alma. E eu fui pesquisar para que serve uma âncora. Porque o autor sagrado usou essa figura de linguagem, essa metáfora, para falar sobre esperança. Então, eu fui lá pesquisar. Para que serve a âncora? Serve para imobilizar uma embarcação flutuante, ou seja, usada para manter a embarcação marítima ou fluvial parada. É uma das funções da âncora, manter o navio ali atracado no porto, enquanto ele não zarpou. Mas a principal função da âncora é promover uma ancoragem segura que impeça que a embarcação seja levada pela correnteza e pelo vento. A esperança da alma nos ancora. Quantos vendavais nós temos vivido? Quantas correntezas têm puxado a nossa embarcação? E é nesse momento que nós precisamos ancorar na esperança que vem do alto. Ancorar na esperança que não vem. Tem outro texto que Paulo fala que a nossa esperança, ela não murcha. Não é como uma flor que a gente coloca, tira do galho, daqui a pouco ela está murcha. Ela é bonita, mas daqui a pouco ela vai murchando. Ele fala que a nossa esperança não murcha, porque a nossa esperança não vem daquilo que nós vemos. Não vem daquilo que nós estamos vivendo naquele momento, porque se Jeremias colocasse a sua esperança naquilo que ele estava vendo ali no momento, a esperança dele não existiria. Porque o que ele via era só desolação. E o Senhor, nessa noite, te convoca, me convoca, a pegar essa âncora chamada esperança, para que nos vendavais das nossas vidas
naquela correnteza que puxar a nossa embarcação, nós estejamos seguros, confiando. Ainda que a gente não entenda o que está acontecendo, porque acontece isso, né? São situações que a gente não espera. Jeremias, acho que ele nunca pensou ver Jerusalém daquele jeito. Uma cidade imponente, a cidade do Senhor, do Deus Altíssimo, ter sido invadida por um tirano de outro país, ter o domínio, levar o povo cativo, destruir os muros, os portões, acabar com a cidade. E Jeremias fica ali lamentando, só que ele lembra, sabe aquele momento? Caramba, eu tenho um Deus. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós temos muita facilidade em trazer à memória coisas negativas. A gente ouve por aí, a pessoa faz 10 coisas boas, fez uma ruim, você vai lembrar da ruim, o ser humano lembra da ruim. E se a gente quer viver, né, relacionamentos saudáveis, diante da família, diante daquilo que acontece, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No momento de dificuldade, com o marido, com os filhos, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas ele não é sempre assim, tem esse lado bom. Vacilou agora, mas faz tantas coisas boas. Ela é assim, mas ela é uma mulher de Deus. Eu vou ter paciência, porque senão a gente não vive. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o que dava esperança para Jeremias? Ele aponta por que ele podia ter esperança. E ele fala, porque Deus é poderoso. Quando ele fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele fala que o meu Deus é poderoso. Ele cria num Deus que estava conduzindo a história do seu povo. Era um Deus que ia à frente das batalhas, isso ele ouviu desde pequeno. A história do seu povo, como Deus operou milagres no meio do deserto. Como Deus fez que uma nação que não tinha um caminho no deserto, e o Senhor fez brotar, e fez tantos milagres. Nosso Deus é poderoso. Por isso que nós podemos ter esperança. Nós estamos aqui louvando ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. É o Deus que tudo governa. Como nós cantamos. É o Deus que tem a nossa história nas mãos. É o Deus que define todos os nossos dias. E Ele apenas não define. Ele está presente em todos eles. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias das tempestades. A gente pode se sentir devastado em algum momento, mas nós precisamos crer que o nosso Deus continua sendo poderoso, que o nosso Deus continua sendo aquele que faz milagres, o nosso Deus continua sendo aquele que pode reconstruir a nossa história, aquele que pode dar um capítulo a mais na nossa caminhada. Há 28 anos atrás, um médico falou que eu não teria 4 meses de vida, que eu não chegaria aos 28 anos. Amanhã eu completo 56. E é um motivo de gratidão. Eu aceitei o convite para vir aqui porque é uma gratidão. O meu exercício da gratidão a Deus é perto do meu aniversário, está em alguma igreja falando. Ano passado eu estava lá em Botafogo, falando no Maio Mulher, no dia 29 de maio, foi um sábado. E eu só fiquei sem
na pandemia mesmo, que a gente não foi. Mas, para mim, é um exercício de gratidão, porque quando eu olho o que Deus já fez na minha história, quando os homens disseram, olha, não vai ter mais jeito, Ele tem falado, olha, a tua vida é minha, sou eu que escrevo. Então, trazer à memória o poder que Ele tem, aquilo que Ele já fez em nós. Isso não é placebo, isso não é uma forma muito infantil de ver a vida. Isso é ter fé. Porque a palavra de Deus fala da fé, da esperança e do amor. Estão juntos. O maior é o amor, mas as irmãzinhas dele ali, a fé e a esperança, são importantes. Então, Jeremias sabia que ele podia ter esperança, porque o Deus que ele servia, o Deus que o chamou, lá bem pequeno, era poderoso. Jeremias também sabia que tudo aquilo que Deus já fez é um milagre. A gente precisa entender que a nossa vida, no ordinário da vida, já é um milagre. A nossa vida, na simplicidade do dia a dia, nós já somos presenteados por Deus com vários milagres. E o mesmo Deus que faz com que a gente respire de forma tão automática, é o Deus que sustenta a nossa história. É o Deus cujos olhos estão sobre a nossa vida, que agindo Ele, ninguém impede. A gente pode imaginar como é que Jeremias, quando começou a lembrar dessas coisas, eu acredito assim que ele começou a se levantar, né, emocionalmente, espiritualmente, ele começou a ver de uma outra forma. Porque só dessa forma, lembrando dessas verdades, é que a gente consegue realmente caminhar. E ele lembra também sobre as misericórdias do Senhor. E mais do que isso, sobre as promessas que Deus tem para a vida dele. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para a sua vida. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas. E são promessas que não se restringem a coisas materiais, porque o ímpio trabalha e tem. As promessas do Pai, como a gente canta, que vão se cumprir na nossa vida, elas são muito além daquilo que o material pode nos dar. É promessas de vida, e vida em abundância. Então, não se esqueça das promessas que Deus tem para a sua vida. Às vezes demora, porque os dias maus, né? O choro pode durar uma noite, como diz o salmista. Às vezes a noite se desdobra em várias noites. Às vezes o dia mau se desdobra em dias maus. Mas não importa, nós não podemos perder a esperança e confiar que as promessas que Ele tem para nós hão de se cumprir. As promessas que Ele tem para nós hão de se cumprir. Ainda que todos nos abandonem, Ele não vai nos abandonar. Porque Ele é o Deus que zela por cumprir a sua palavra. Ele não volta atrás. E Ele nos ama. Ele nos ama, Ele nos aceita. Porque foi na cruz, quando Ele falou, está consumado. Ele abriu esse caminho. Nós somos filhos, somos herdeiros. Somos filhos por adoção. E pesquisando ontem para a palavra, estudando, eu fui lendo que na época de Jesus, na época lá dos apóstolos, da antiguidade, o pai poderia deserdar filho biológico. O filho adotivo ele não poderia deserdar,
porque foi escolha do Pai. E eu acho isso tão interessante, porque nós somos filhos por adoção. Mas isso nos torna filhos da promessa. E Ele não abre mão disso. Aí a gente pergunta, como é que a gente não vai ter esperança com tudo isso a nosso favor? A esperança em Deus, ela nos fortalece. Ela nos traz um equilíbrio que a gente nem sabia que existia em nós. É quando você olha para a situação e pensa, o meu Redentor vive, como Jó falou. Eu sei que no tempo certo Ele vai se levantar. É confiar. Hoje eu conversando com uma irmã da minha igreja, a netinha dela nasceu há 5 anos, e assim, muitas cirurgias, muito sofrimento. E hoje eu entreguei minha neta nas mãos do Senhor. A vida é dele. É claro que eu sinto, mas eu entreguei na mão dele. E ela diz que a filha fala a mesma coisa. Mamãe, ela é do Senhor. Deixa. E cada dia Deus faz um milagre na vida dessa criança. Cada dia Deus faz um milagre. Porque descansou, entregou. E a gente às vezes nós somos tão atrapalhados naquilo que sentimos, que a gente não consegue deixar Deus agir. A gente vai dar aquela mãozinha, né? Ah, Senhor, eu quero tanto que aconteça isso, então que seja desse jeito. Como se a gente pudesse dar instrução ao oleiro da nossa vida. Ele sabe o que é melhor. Ele faz sempre o melhor. E Ele capacita a quem Ele chama, a quem Ele permite passar. Estava lendo a história de Noé, também estou sendo muito impactada pela história de Noé. E Noé não era nenhum especialista em construção naval. Se a gente for olhar o que ele fez com a arca, 120 anos ali, colocando, sabe, chamado de louco, zombando, tanta coisa que ele deve ter ouvido, e ele ali firme, porque ele sabia que Deus tinha capacitado ele. E muitas vezes nós não temos essa visão de que Deus nos aparelha. Senhor, eu não sei como eu vou viver, mas vou confiar em Ti. Eu faço isso. Quando tem alguma situação difícil na minha vida, pelas quais eu já passei, falo, Senhor, e agora? Como é que vai ser? E eu nunca fiquei sem resposta. Eu nunca fiquei. Eu sempre conto isso, que quando eu soube que eu ia amputar o meu braço, antes de ir para o centro cirúrgico, eu falei para o Senhor, Senhor, como é que vai ser agora? E o Espírito Santo de Deus, lá naquele CTI, ministrou ao meu coração. Durante 7 anos, você ficou com o braço sem movimento, e não te faltou nada. Eu olhei para trás, trouxe a memória, tudo aquilo que Deus já tinha feito na minha vida, e falei, realmente, Senhor, não faltou nada. E daqui para frente, o Espírito Santo me falou, não vai ser diferente, porque eu continuo sendo o mesmo Deus. Jerusalém havia sido destruída, mas o grande El Shaddai continuava sendo o mesmo. O Deus Todo-Poderoso. E Jeremias traz essa verdade para a sua vida. E nós precisamos também saber quem somos nós. A imagem que deve prevalecer na nossa vida é aquela que Deus tem de nós. De filho amado, de pessoa especial, que não se olha e não se acha incapaz. Porque muitas vezes nós nos sentimos assim, tão incapazes, mas isso não vem de Deus, porque Deus nos capacitou para tudo. Ele nos ama. Ele nos ama com o nosso cabelo, com o nosso corpo, com o nosso jeito, Ele nos ama. Nós somos filhos por adoção, somos filhos, somos herdeiros da promessa. Lembra quem é você no meio da tempestade.
Você é o servo do Senhor. Você não está sozinho. E não há lugar que o Senhor não esteja. Durante muito tempo, nas internações, nos quartos de hospital, de CTI, eu ali sozinha, eu pensava, eu não estou sozinha, o meu Senhor está aqui comigo. O meu Senhor está aqui. E ali eu louvava, eu cantava, eu orava, porque só por Ele a gente consegue. Ele estava ali cuidando de mim. Continua cuidando. Continua cuidando. Eu não consigo olhar para a minha vida. Para mim, as mulheres perguntam, você não tem complexo? Não, porque o Senhor me ama assim. Eu desci a oficina do oleiro e ele fez assim. Tem vasos com 2 alças, tem vaso com uma só. E tem vasos que não tem alça nenhuma, mas todos são vasos de barro, porque o que está de precioso em nós está aqui dentro, que continua perfeito. O Espírito Santo continua perfeito aqui. A minha alma ancorada nessa esperança, ela não foi amputada, ela continua aqui completa, sendo tratada a cada dia pelo Senhor. É lembrar de quem nós somos. Eu sei quem eu sou. Sou serva do Senhor. Eu tenho valor para Ele. E a gente precisa trazer isso. A memória de Jeremias lembrou ali, ó. As misericórdias do Senhor não são a causa de nós sermos consumidos e não sermos. Sua fidelidade não tem fim. Deus é bom e fiel. Olha que maravilha. Ele é bom e fiel. Ele fala, bondade e a fidelidade do Senhor. O salmista fala, e a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E essa bondade e fidelidade é em todos os dias. Todos os dias bons, todos os dias ruins, todos os dias de montanha, todos os dias de vale, de tempestade, de sol, todos, porque Ele não nos abandona. Não, Ele não nos abandona. O amor de Deus, Isaías 49, 15, diz o seguinte, pode uma mãe esquecer do filho que gerou? Daquele que ela amamentou? Impossível. Pode até acontecer. Tem mães que... Mas a maioria, que aqui é mãe, sabe? A gente esquece da gente, mas do filho não. Né? A gente esquece da gente muitas vezes, mas do filho não. E Isaías fala, se isso acontecer, o Senhor diz, todavia, eu não me esquecerei de ti. Na palma da minha mão, eu tenho gravado você. Isso, para mim, me dá uma segurança tão grande nos dias maus. Saber que eu estou gravada ali, ó. Sabe, nas mãos do Senhor. Faz toda a diferença. Nós precisamos lembrar desse amor. E esse amor não está atrelado ao ser boazinha, que a Bíblia fala que não há um bom sequer. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Mas é amor porque Ele é de amor. É da essência dEle. E a fidelidade também. Ele permanece fiel. No meio da desolação, você pode ser abandonado por pessoas. No meio da tribulação, pessoas podem pular do barco. Mas Ele não pula. E está ali conduzindo. E é essa esperança que Jeremias traz à memória. Essa esperança que o Espírito Santo tocou no meu coração para eu vir aqui compartilhar. Porque a gente vai estar vivendo um momento tão difícil. As pessoas estão muito pessimistas, as pessoas estão com medo ainda, as pessoas andam assim, tão centradas pelas perdas que tiveram, porque houve perdas sim. Quantas pessoas enterraram seus queridos, quantas pessoas perderam seus empregos, quantas vidas mudaram, a dinâmica, as pessoas estão adoecidas.
E nós precisamos falar dessa esperança. Falar daquilo que Jesus Cristo pode fazer, da cura que Ele pode trazer. Porque existem dores da alma que só o Espírito Santo de Deus pode curar. Só Ele. Eu sou psicanalista, trabalho com isso, atendo a semana toda, mas eu sei que existem dores da alma que só o Espírito Santo de Deus pode tratar, pode curar. Porque só Ele, como diz o salmista, sonda e conhece. O salmista fala que Ele vê a vida da gente no ventre da nossa mãe. Quando a gente ainda nem está formado, quando é aquele início, que nem a mãe sabe que está grávida, Ele já está vendo, já está tecendo ali o nosso ser. Isso é grandioso demais. Se a gente for ler, não precisa ter uma análise teológica para entender o que isso significa, porque por si só a leitura já traz para a gente essa riqueza de informação. E o salmista fala, olha, os meus dias o Senhor conhece. Saber que lá atrás, o Senhor já sabia que esse dia 29, eu estaria aqui. Ele sabia. Sabia que o meu dia de amanhã, Ele também já sabe. Hoje eu me peguei orando, Senhor, o Senhor já sabe como vai ser o dia 12, casamento da Camila. Mas, Senhor, que seja um dia bem lindo, um dia especial, que a sua presença seja ali exaltada. Eu tenho orado, falo, o Senhor já sabe, né? Porque Ele sabe tudo, né? Ainda não aconteceu, mas Ele já sabe. Porque quando a gente crê nisso, a nossa ansiedade diminui. A gente sabe que Ele está lá, sabe que não vai ser algo aleatório ao controle dEle. E nós precisamos viver isso diariamente. E mais do que viver, transmitir isso. Transmitir que essa esperança que ancora a nossa alma, ela é real, ela é viva. A nossa esperança não é em político, a nossa esperança não é no Salvador da pátria. A nossa esperança é no Redentor do mundo. Aponta para Jesus. A nossa vida, a nossa esperança aponta. Porque humanamente falando, existem momentos na nossa vida que só essa esperança nos mantém de pé. Talvez você já tenha passado por isso. Eu sei que aqui nessa igreja tem testemunho de pessoas que já passaram por momentos inimagináveis. Mas o que sustentou foi a esperança em Cristo. Vocês sabem do que eu estou falando. É essa esperança. E muitas vezes a gente se atropela e esquece que a nossa esperança continua viva, nos ancorando, nos dando aquela estabilidade que a gente precisa nos momentos mais difíceis da nossa existência. Ela está ali. E o meu desejo nessa noite é que nós saímos daqui hoje com o coração jubiloso, sabe, com a alegria e com a certeza de que nós não temos motivo para ficar triste, nós não temos motivos para não sermos pessoas que acreditam que a vida pode ser boa, porque nós temos a esperança em Cristo. Ele é a esperança daqueles que o amam. Ele é a esperança que vai fazer com que a gente
acorde amanhã numa segunda-feira, sem aquele ranço. Ai, hoje é segunda-feira. Não, a gente vai acordar, oba, que bom, hoje é segunda-feira. Eu já tenho um esquema amanhã. Vou acordar às 6 horas, que eu vou para o Mundial com o Gilson. Vou ao mercado de manhã. Começarei meu dia de aniversário indo ao mercado. Mas glorificando a Deus por isso. É vida. Estou indo porque eu estou bem. As coisas simples já são milagres. As coisas mais simples, o ordinário da vida, já é um milagre. Deus já está mostrando para a gente que Ele está cuidando de nós. Que a esperança em Cristo seja a âncora da tua alma. Que a esperança em Cristo seja a âncora dessa igreja. Que a esperança em Cristo nos mantenha firme quando o vento da tempestade chegar. Que pode o terremoto abalar as estruturas físicas, mas que o nosso coração vai estar firme diante do Senhor. Como diz o salmista, firme está meu coração, Senhor. Eu vou cantar, eu vou salmodiar. O salmista, ele coloca isso em canto, e é o que nós precisamos, realmente bendizer ao nome daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a sua esperança seja renovada. Que você seja um agente de esperança na vida do outro. Sabe aquela coisa, chega junto, a pessoa está, né? Porque a gente encontra muita gente para botar para baixo. Nossa, está assim? Caramba, isso não vai dar certo, não. Que a gente seja aquele agente que motiva, olha, existe esperança sim. Entrega ao Senhor. Eu conheço um Deus que pode todas as coisas, que faz milagres acontecer. Nós vamos orar, e Ele vai cuidar, Ele vai dar a melhor resposta. Porque quando a resposta contraria a nós, Ele nos dá o consolo. Então a gente sempre vai entender que o que Deus faz é o melhor. Então seja um agente de esperança. Seja um agente que leve essa esperança ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, render a nossa gratidão a Ti, porque o Senhor é o dono da nossa vida. E te agradecer, Senhor Deus, porque a âncora da nossa vida, a esperança que vem de Ti. Senhor, que a gente possa viver dessa forma todo dia, que a gente possa trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, que nos lembre, Senhor Deus, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é bondoso para nós. Que a gente não esqueça que nós somos Teus filhos, que a gente venha sempre trazer à memória coisas boas da nossa família, dos nossos filhos, que a gente traga à memória aquilo que realmente nos dá esperança, e que a gente possa também, Senhor, ser um agente de esperança na vida do outro, que a gente consiga ajudar o abatido, aquele que está fraco na fé, que a gente seja usado por Ti, Senhor, para ajudar o próximo, para semear esperança num mundo tão difícil, num mundo tão materialista, num mundo onde as pessoas seguiam por aquilo que vê, que a gente possa pregar Jesus Cristo, o único que pode todas as coisas, que a gente possa, Senhor Deus, fazer a diferença, que a gente tenha sempre, Pai, a Tua presença em nós, que o Senhor crie em nós a cada dia um espírito, Senhor Deus, quebrantado, que o Senhor renove em nós, Senhor, o espírito reto diante de Ti, que ainda que o nosso corpo envelheça, que as marcas do tempo cheguem, que a nossa alma seja renovada, que o nosso homem interior se renove a cada dia, Pai, para que o nosso coração
seja preenchido, encharcados da tua presença, Pai, para que as pessoas possam ver em nós, não diferença física, não diferença marcada no corpo, mas a diferença que vem da nossa alma, que vem do Espírito Santo de Deus que está em nós. É essa marca que nós queremos ter, é a tua marca, Pai, que as pessoas nos conheçam por essa marca. Eu te agradeço, Pai, por essa igreja, eu te agradeço porque o Senhor me concedeu o privilégio de, na véspera do meu aniversário, estar aqui, Senhor, nesse culto de gratidão por tudo que o Senhor fez na minha vida e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Te agradeço porque é o meu presente, é a forma que eu tenho para te agradecer. Palavras me faltam, Senhor, mas o Senhor sabe o que vai no meu coração. Eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço por essa igreja. Continua, Senhor, abençoando essa casa. Continua, Senhor, cuidando dos pastores. Continua, Senhor Deus, cuidando dos meus irmãos aqui. Continua, Senhor Deus, fazendo a obra na vida de cada um aqui, Pai. Que este lugar aqui seja sempre a tua casa. Obrigada, Pai, por tudo isso. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.